Olá, muito bom dia. Aqui é o pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santos, São Paulo, um eterno aprendiz do Supremo Mestre. Estamos juntos, como todas as manhãs, para mais um devocional matinal. Uma palavra que vem do coração de Deus diretamente para o seu coração. E como sempre, ao iniciar esse devocional, eu conto com a sua ajuda. É fundamental que você assista o devocional até o final e dê sua curtida. Precisamos dos seus likes aí. Inscreva-se se você não é inscrito, ative o sininho para receber nossas notificações e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas que você conhecer. Queremos que essa palavra de Deus alcance, se multiplique e alcance o maior número de pessoas possíveis. No nosso canal, entrando em evidência, muitas pessoas vão receber uma palavra de conforto, de orientação e de consolo da parte de Deus. E eu conto com você nessa parceria. Que Deus te abençoe. Ontem nós falamos um pouquinho sobre vencendo as fornalhas da vida, ou enfrentando as fornalhas da vida. Hoje vamos para a segunda parte. O texto é lá em Daniel, capítulo 3, versículo 25, que diz: tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então nós contamos um pouquinho a história desses 3 jovens que tiveram seus nomes mudados, né? Era Ananias, Misaías e Azarias, tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram lançados na fornalha de fogo por não se curvarem à imagem do rei. E nós falamos ontem, pensando um pouquinho nesse texto, como é que nós vamos enfrentar, como é que nós vamos vencer as fornalhas do dia a dia, né? E vimos ontem que nem sempre Deus nos livra de passar tribulações. E que Deus jamais nos deixa a sós em meio às tribulações. Hoje, na nossa segunda parte, vamos dizer que Deus nos dá condições de vencer em meio às tribulações. Veja, como eu disse, Deus poderia simplesmente poupar aqueles jovens de ir para a fornalha. Deus poderia lá realizar um milagre de cair uma chuva forte e molhar, apagar aquela fornalha, ou desbaratar aquele exército do rei. Não, mas Deus permitiu que os jovens fossem lançados na fornalha, e foi lá no meio da fornalha que Deus realizou um milagre maior ainda, porque eles estavam lá no meio da fornalha, foram jogados, amarrados, e de repente, com o tempo passou, o rei olha e não vê mais eles amarrados, não vê eles queimados, nem um fio de cabelo queimado. E além de ver os 3, ele vê mais uma pessoa caminhando junto com eles. E segundo o rei, era uma pessoa com aspecto do filho dos deuses. Era um anjo, é um ser angelical que estava ali. Então veja que o milagre foi realizado no meio da fornalha. E é assim que Deus faz conosco. Às vezes nós estamos orando, pedindo que Deus nos livre da tribulação, mas Deus é especialista em realizar milagres justamente no meio da tribulação. Se Ele tirar a tribulação, onde é que vai estar o milagre? E é aí que Deus quer realizar o milagre na nossa vida, no meio das dificuldades, para mostrar o poder dEle e também para nos ensinar lições, para nos tornar mais maduros, para nos tornar mais fortes, para enfrentar os golpes que a vida nos dá diariamente. E é assim que Deus faz. Foi lá no meio da fornalha que Deus realizou esse milagre. O fogo não pegou neles, não consumiu, não queimou nenhum deles, nem um fio de cabelo deles ali foi atingido pelo fogo. Eles foram jogados amarrados, estavam soltos. O rei pôde vislumbrar aquele milagre fantástico da parte de Deus. Então, Deus, além de não nos livrar de passar por tribulações e caminhar conosco no meio das tribulações, é justamente no meio das tribulações que Ele nos concede a vitória. E em último lugar aqui nós vemos que Deus é glorificado em nossas vidas em meio às tribulações. Veja o que aconteceu depois que o rei viu que o fogo não causou nenhum efeito para aqueles jovens. Olha o que diz Daniel 3,26. Então se chegou Nabucodonosor
a porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Olha que coisa bonita! O rei reconhece agora que esses homens eram servos não de qualquer Deus, ele diz do Deus Altíssimo. E o desfecho no versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem a imagem, a servirem o próprio rei. Veja que coisa interessante que o rei acaba confessando ali, glorificando a Deus. Olha lá. Preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. É isso que a gente aprende com essa lição fantástica de enfrentar as fornalhas do dia a dia. É no meio da fornalha que Deus entra com providência e realiza o milagre. É no meio da fornalha que o milagre de Deus é realizado e o nome dele é glorificado na nossa vida. Veja que o rei fala: o Senhor enviou o seu anjo e os livrou. Meu amigo, não importa qual fornalha você esteja enfrentando, qual dificuldade que você está passando, Deus vai enviar anjos para te proteger, para te guardar e para acabar com toda e qualquer tempestade, com toda e qualquer oposição. Deus vai fazer com que você logre vitória no meio da fornalha. Deus vai glorificar o nome dele na sua vida, realizando o milagre. Confie, não se curve diante das dificuldades. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua, da imagem que o rei edificou, não se curvaram diante da ameaça do rei, ficaram firmes e resolutos, confiando em Deus. O rei falou: olha, o Deus a quem vocês confiam é um Deus altíssimo. E eu quero dizer para você, o Deus que você serve é um Deus altíssimo, é um Deus especialista em realizar milagres. Confie, não desista, não desanime. Deus vai te livrar da fornalha do fogo. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, mais uma vez eu oro pelos teus servos e peço que o Senhor entre com providência, como eu sempre peço, os abençoe. Os dê força para não se curvarem, Senhor, diante de nenhum obstáculo, diante de nenhuma oferta, mas permanecerem firmes, compromissados contigo e com a tua palavra. E entra com milagre na vida deles. Mostra que o Senhor é o Deus Altíssimo, que o Senhor é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor é o Deus que os livrou da fornalha e que vai também livrar os teus servos, entrando com providência, mandando anjo e realizando um grande milagre. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, não esqueça de dar curtida, ativar o sininho, se inscrever e compartilhar esse devocional com seus amigos. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.